Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Quase caí da cadeira porque hoje é sexta-feira e a gente já está assim de saúde. Então, um bom dia para vocês, sejam Aí perdi tudo. Quase caí da cadeira e aí perdi tudo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sexta, graças a Deus, né? Porque a semana parece que durou um mês, mas a gente vai falar de assuntos importantes hoje. Vamos falar de poupança, porque tiveram algumas declarações em relação à poupança, inclusive algumas declarações pertinentes em relação à poupança por parte do Banco Central e na figura ali do Gabriel Galípolo, mas outras que trazem um pouco de discussão. E a gente vai falar sobre isso, esse papel da poupança como fomento, né, como funding ali da construção, do setor imobiliário, de certa forma, dos financiamentos habitacionais, na verdade, lá no fim da linha. Então a gente vai falar sobre isso hoje, como é que funciona esse fomento e por que é que muitas vezes isso acaba sendo um Robin Hood às avessas, como falou o próprio Galípolo, e também discordando ali de uma certa parte da fala dele. Então a gente vai trazer todos esses aspectos para vocês e vamos falar de serviços e comércio. Embora o comércio esteja dentro dos serviços, afinal é uma atividade de serviço, eles são medidos separadamente e hoje a gente vai trazer os dois para vocês, porque os dois estão mostrando alguns sinais de fraqueza. Por mais que os serviços tenham subido nesse mês agora de setembro, a gente está olhando ainda para setembro, né? Estamos um pouquinho atrasados aí nas pesquisas mensais, porque elas sempre saem com esse delay, mas por mais que a gente tenha essa fraqueza ou tenha essa alta, a gente vê alguns sinais de fraqueza e pontos ali que trazem esse alerta para a nossa pesquisa. Então a gente vai comentar tudo isso com vocês. Mas antes, vamos passar pela nossa agenda de sexta, porque ela está aí recheadinha, então vamos falar. Só o começo da semana que foi mais parado, porque quinta e sexta a agenda já tem um pouco mais de indicadores. E até vou retomar no fechamento alguns pontos da agenda passada, porque alguns dias a nossa agenda ela teve muito ali focada em falas de dirigentes, diretores, participações em eventos ali de dirigentes de Banco Central. E isso acabou tendo uma repercussão ontem, né? Vocês falam aqui no chat às vezes, Débora, mas você falou que um monte de gente falou, mas nada aconteceu feijoada. Às vezes nada acontece feijoada mesmo, a pessoa fala e ela não traz nada de novo sob o sol, ela não traz nenhuma novidade na fala dela, não indica nada, não sinaliza nada, mas essa semana foi um pouquinho diferente. E a gente vai contar para vocês tudo isso quase num clima de fofoca na sexta. Vamos lá, porque então nas 4 horas da manhã saiu o PPI de outubro, o índice de preços ao produtor. Às 7 horas na zona do euro saiu o PIB do terceiro trimestre. E às 7h30 na Alemanha, quem falou foi a Claudia Buck. E ela participou ali junto ao Frank Elderson de um fórum de supervisão bancária do Banco Central Europeu. Às 8 horas da manhã saiu o IGPDI de novembro, então aquela prévia da inflação medida pela FGV. A gente traz na segunda-feira para vocês esses dados. A gente já falou bastante de inflação essa semana, então vamos deixar essa prévia da FGV para segundona. 10h30 da manhã aqui no Brasil, quem fala também é o Frank Elderson, que ele participa, claro, virtualmente, porque ele não tem como estar às 7h30 da manhã na Alemanha e às 10h30 aqui, mas ele participou do Dia de Finanças na COP30, mas numa participação virtual aqui. Vamos seguir, porque tem mais um pouquinho de agenda aí para a gente passar para vocês. Para a gente comentar aí com a nossa audiência, porque 10h30 também teve PPI e núcleo, índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. E o núcleo desses preços, aquele núcleo que exclui os preços mais voláteis, às 10h30 da manhã nos Estados Unidos também tem Departamento do Comércio divulgando as vendas no varejo de outubro. E aqui, gente, dado dos Estados Unidos, vocês já sabem, tá com asterisco, porque está rolando shutdown, por mais que ele já esteja assim caminhando para o final, essa coisa esse imbróglio, né, já está um pouco mais resolvido, ainda os dados estão saindo com atraso e isso mexeu muito com o humor dos mercados ontem e eu já vou explicar para vocês por quê. Meio-dia, daqui a pouquinho, quem fala é o Philip Lane, ele participa de um evento de macroeconomia do Banco Central da Suíça, na Suíça, e às 15 horas saem poços e plataformas de petróleo em operação.
Então, um dia aí mais marcado por dados nos Estados Unidos que podem ser divulgados com certo atraso. Às 4h30 aqui, quem fala é Lori Logan, presidente do Fed de Dallas. Ela participa de uma conferência em conjunto com a Distrital de Kansas City. E às 5h, quem fala é Rafael Bostic, que também é presidente do Fed e participa da conferência da APAM, uma conferência lá nos Estados Unidos. Então, vamos entender, né, o que aconteceu ontem no mercado, que eu falei que teve essa repercussão de tudo que foi falado essa semana, principalmente pelos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Então, às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente fica aqui boa parte falando da agenda, aparece um monte de gente falando e isso não mexe com nada, não acontece nada, não traz nenhum temor ali, não traz nenhuma cautela, não traz nenhum receio. Ou, né, pode empolgar também, mas dessa vez a gente teve uma movimentação vinda dessas falas, porque não existe consenso entre os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Alguns estão falando que sim, os cortes devem continuar acontecendo por lá e sinalizando nessa direção que o mercado de trabalho está arrefecendo, que alguns dados estão apontando para essa queda no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo tem outros dirigentes que falam que não, que está na hora de pausar os cortes. E justamente essa indefinição que foi sinalizada ao longo de toda essa semana acaba deixando o mercado num compasso de espera, porque vai cortar ou não vai cortar? Está enfraquecendo ou não está enfraquecendo? E mais do que isso, essa semana a gente tem esse encaminhamento para o final do shutdown, que é a paralisação do governo nos Estados Unidos. Então, em tese, tudo que não foi divulgado, os dados que foram ficando ali para depois, que ficaram com atraso, principalmente os de mercado de trabalho, que são ali mais usados pelo Banco Central dos Estados Unidos para decisão de política monetária, para decidir se corta ou não os juros, também ficaram em stand-by, estavam ali num compasso de espera, não foram divulgados completamente, ou quando não divulgados foram ali adiados. Então tem toda uma incerteza em relação aos números que foram divulgados, porque ou eles foram divulgados parcialmente ou não foram, né, estão postergados. E aí estava todo mundo esperando que com a resolução do shutdown, com a resolução da paralisação, os dados seriam divulgados agora, né? Então eles começariam a ser divulgados paulatinamente aí, um após o outro, mesmo que fossem aos pouquinhos, eles iriam sendo divulgados. Só que aí a gente teve a porta-voz da Casa Branca, a Leavitt, falando ontem que talvez esses dados não sejam divulgados. Então, os dados que ficaram represados ali no período do shutdown podem não ser conhecidos. E isso causou um mal-estar enorme lá nos Estados Unidos, porque ninguém quer tomar decisão no escuro. Então, parece que está todo mundo no escuro tateando ali como se posicionar. Isso também dá uma impressão que o Banco Central não está com o melhor conjunto de dados para decidir o corte ou não de juros, se persiste o corte, se não persiste, se adia o corte, se não adia. Então isso gerou um clima de incerteza e de cautela enorme nos Estados Unidos. E não só isso. Além disso, a gente tem toda aquela questão que continua pairando em relação à sobrevalorização das empresas de tecnologia e principalmente das de inteligência artificial. Então ontem foi um dia bem ruim, bem caótico em Nova York, vocês vão ver agora, porque os dados não me deixam mentir. A Nasdaq caiu quase 2,30%, foi uma queda bastante brusca por lá, e o S&P também foi na mesma direção, mas não na mesma intensidade. Caiu 1,66%, caiu bastante também. Então a gente vê que vai tendo um clima, vai se criando um clima terrível ali, né? Clima tenso entre os brothers também do Banco Central dos Estados Unidos, e isso vai deixando o cenário muito incerto para a tomada de decisão. Está todo mundo realmente ali no escuro, tateando para onde vai ou encostando realmente o carro no acostamento para ver, vamos esperar para continuar nessa estrada, porque agora ninguém sabe. Os dados que a gente precisa para tomar uma decisão a gente não tem. Quem que vai tomar a decisão se não tem ali nenhum reforço, nada que sinalize para onde vai a economia dos Estados Unidos? Isso começou a gerar muita incerteza. Para onde vai realmente a economia dos Estados Unidos e como estão os setores, como está o mercado de trabalho, como é que está
né, as produções ali, vendas de varejo, produção. Então está todo mundo realmente numa situação ruim. E agora com essa quase pá de cal jogada ali pela Levitt, falando que, então talvez nem divulguemos esses dados que estão atrasados, a gente vai ter que ficar sem eles, isso gerou um mal-estar enorme, né? Para você ver o desprezo que essas pessoas têm pelas estatísticas, né? Pelos dados importantes para um país. É um desprezo total ali por dados reais, né? Adoram falar de fraude, adoram apontar o dedo na cara dos outros, mas na hora de divulgar os dados do seu próprio país, divulgar os dados da economia, estão falando que pode ser que eles nem apareçam ali por conta da paralisação. E isso é uma coisa até sem precedentes, porque antes podia ser adiado, mas uma hora os dados saíam com atraso. Não simplesmente ignorar que eles existem. Então, a queda de Nova York foi motivada muito por isso e por essa indefinição também em relação ao posicionamento dos dirigentes dos bancos centrais e principalmente do Fed. Como não tem consenso, essa falta de consenso e a falta de dados também para pensar quem que pode ter um peso maior no consenso, fez com que as bolsas caíssem lá e ainda com a pitadinha ali, com o temperinho da sobrevalorização das empresas de inteligência artificial, que aí derrubam mais a Nasdaq do que as outras, porque ela tem mais sensibilidade à tecnologia. O dólar caiu, o dólar subiu, para 5,30 ontem, ainda no limite desse patamar psicológico, subiu 0,13. Foi um dia de fortalecimento do dólar, até mais de forma geral, não só em relação ao real, mas acabou também se valorizando em relação ao real por conta, né, da desvalorização recente. Então a gente vê um ajuste aí do dólar indo para o patamar ainda de 5,30. Mas aqui foi um dia de alta generalizada também do rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos. Os juros por lá subiram, a expectativa para os juros subiu. Isso faz com que também saia recurso para buscar ganho nas famosas treasuries. Então, diante de toda a incerteza, normalmente o movimento de alta nos juros acontece. E ontem não foi diferente disso. A gente viu esse movimento acontecer e o dólar acabou subindo um pouquinho, também em dia que a bolsa caiu. Não teve o ajuste ainda que se espera, foi um ajuste até moderado, caiu 0,30 a nossa bolsa aqui, 0,3, foi para 157.162 pontos, ainda tem fôlego aí para segurar os 157 mil pontos. Ontem até chegou a oscilar um pouquinho abaixo dos 157 mil, mas voltou para esse patamar até com um impulso um pouco maior da Petrobras, que começou o dia melhor e terminou o dia com uma alta um pouco mais leve. Então, um dia bastante conturbado lá fora, que não trouxe nenhum apoio, nenhum vento positivo vindo lá do exterior. E aqui, muito a Petrobras sendo um reforço para o Ibovespa, não deixando ele cair tanto, mas sozinha ela não ia conseguir levar o Ibovespa para o positivo. A gente teve também ali o papel dos bancos, né? O Banco do Brasil caiu depois de divulgar resultados, mas os outros do setor financeiro, que tem um peso grande também, conseguiram ir para o positivo. Mas, de forma geral, a Bolsa caiu e a gente teve esse movimento, principalmente lá fora, conduzindo a Bolsa para esse lugar, para esse terreno negativo, porque essa incerteza e essa insegurança faz com que esse movimento de cautela e de ajustes aconteça. Agora vamos vir para o nosso Brasilzão, principalmente, para falar também de outra coisa que mexe com o nosso bolso, que é a poupança. Então vamos falar aí da poupança do Galípolo, não é o que vocês estão pensando, porque ele teve declarações aí em relação à poupança, declarações até que de certa forma pertinentes, quando ele fala da rentabilidade da poupança, porque a poupança, ela tem uma rentabilidade muito ruim. Só um minutinho, gente, eu tô quase um daqui a pouco eu vou soltar o André Graziano aqui, e aí já viu, né? Vou só beber um golinho d'água aqui, só um minutinho. Agora sim, já estou um pouco hidratada. O Galípolo falou que a poupança é o Robin Hood às avessas e apoiada na desinformação. Vamos só entender como rende a poupança? Porque eu acho que é importante, eu até ia colocar aqui na tela para vocês, mas acho que não vai dar, então eu vou colocar aqui, só vou falar e vocês vão ter que confiar em mim sobre como rende a poupança. Então a poupança, só para vocês entenderem, ela depende da Selic. Se a Selic está acima de 8,5 ao ano, que é o patamar que a gente tem agora, né? Então uma Selic em 15, né? Quase
né, dá quase 2 vezes 8,5. Mas vamos lá. Se a Selic está acima de 8,5, e a gente está e deve ficar por um período prolongado, como o próprio Galípolo falou, se a Selic está acima de 8,5, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Isso vai dar ali, claro que tem a TR é variável, mas dá um pouco mais de 6% ao ano. Né? Não é uma rentabilidade perto de 15% que você pode ganhar sem risco, num título público, alguma coisa assim. É uma rentabilidade incomparável aqui. Se a Selic cai para baixo de 8,5, aí você poderia falar, pô, daí o 0,5% vale, né? Porque se a Selic tiver 6, a poupança dá 6, só que a regra muda. Porque se você tiver uma Selic, por exemplo, a 6, a poupança vai render 70% daquela Selic. Então, é sempre um rendimento desfavorável para o investidor. Claro que existe a regra antiga da poupança, né? Então, quem tem a poupança mais velha, essa frase ficou horrível, eu só percebi agora, mas quem tem a poupança antiga acaba entrando sempre na regra anterior, que não tem essa dependência da Selic, sempre vai render ali o 0,5%. Mas as poupanças mais novas, é muito difícil falar de poupança para quem não tem maturidade. Falar de fundo de poupança, às vezes sai umas coisas... né, e ainda tem pacotaço, né, pacotão, tarifa, enfim. Vamos voltar para a nossa poupança aqui. Quando você tem, né, uma Selic mais baixa, ela também rende pouco. Para quem lembra quando a Selic estava 2%, uma poupança rendendo 70% disso, era uma catástrofe. Então, a poupança ela tem esse rendimento desfavorável, porque em tese, né, ela seria uma forma de você financiar e fomentar o sistema financeiro, o sistema habitacional aqui do Brasil. Então, eu quase cometi um ato falho aqui, mas ele vai ali para financiar esse sistema habitacional brasileiro e acaba sendo uma forma barata, vamos pensar assim, de você conseguir captar recurso, porque você capta recurso por meio da poupança e você, gente, tá indo de mal a pior esse negócio, mas vamos tentar tratar o assunto com maturidade. Você capta dinheiro por meio da poupança e empresta esse dinheiro ali para fomentar os créditos imobiliários e o sistema de habitação. Então, você capta mais barato e consegue ali com isso um crédito que não vá ter uma taxa tão alta. O crédito imobiliário, ele tem, só para vocês entenderem, ele tem mais sensibilidade à taxa de longo prazo. Porque a gente não pode se basear na Selic de agora, em 15%, para fornecer um crédito, se você vai ficar com o crédito por 30 anos. Em 30 anos tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Então, ele tem muita sensibilidade à taxa de longo prazo que é calculada ali. E aí, você começa a ter essa distorção, né? Você capta ali um dinheiro que acaba penalizando normalmente pessoas de menor renda, que às vezes tem ali só a poupança mais disponível para ela, não tem uma gama de investimentos disponível, ela acaba colocando o dinheirinho dela ali na poupança, por isso que o Galípolo falou em Robin Hood às avessas. Eu acho que a gente tem a fala do Galípolo, até se puder colocar aí, porque você acaba penalizando essas pessoas que, ou por não oferecerem para ela, né, você vai ali no banco, pensa que você vai naquele banco que tem aquela agência enorme com um monte de gente, aí o gerente vai dar pouquíssima atenção para quem está ali, a pessoa fala, preciso guardar um dinheirinho. Aí o gerente vai falar, bota na poupança mesmo, ou nem vai falar nada e a pessoa só conhece a poupança, porque a poupança é um investimento muito conhecido e, por incrível que pareça, muita gente ainda aplica na poupança, mesmo sabendo que a rentabilidade não é boa, porque às vezes nem conhece outra coisa melhor, ou porque realmente fica com medo, né, de arriscar, de ir para outro investimento, ainda que tenha a mesma segurança da poupança, mas a pessoa acaba ficando apegada mesmo àquele investimento. Eu ia falar que fica apegada à poupança, mas está muito difícil mesmo. Então a pessoa fica apegada a esse investimento antigo que ela tinha e tem uma dificuldade de mudar. E aí você tem esse desfavorecimento mesmo, né? Às vezes por desconhecimento ou porque ninguém ofereceu nada melhor, a pessoa fica com o dinheiro rendendo pouco. E aí o que o Galípolo falou? É um Robin Hood às avessas. Porque a pessoa que não tem informação e acesso a outras alternativas de investimento é provavelmente a pessoa que possui menos recursos. Mas ainda existe, né, muita gente aqui no Brasil que aplica dinheiro na poupança, por incrível que pareça. Então, você às vezes nem tão na baixa renda, assim, que você pensa, pô, são pessoas de menor recurso. Não, eu já vi gente
em segmentos de alta renda com dinheiro na poupança, por medo mesmo. Então você tem, claro, né, que quando ninguém oferece nada, e principalmente num banco mais varejo ali, isso pode acontecer com mais frequência, é disso que o Galípolo está falando. E aí essas pessoas estão fomentando o sistema financeiro, o sistema habitacional do Brasil, e ainda estão favorecendo os bancos, que vão lucrar com o crédito e que vão captar dinheiro barato na poupança, pagar uma merreca para quem está emprestando dinheiro para ele e ganhar no crédito imobiliário. Então, é uma distorção mesmo que precisa ser corrigida. E a poupança ela vem diminuindo de tamanho ano após ano, né? As pessoas estão deixando aí de aplicar na poupança para buscar outros investimentos. E já tem vários dados que falam sobre isso e que seria uma preocupação, né? As pessoas buscarem outros investimentos mais rentáveis e deixarem a poupança de lado, porque isso encarece o crédito imobiliário. Então, hoje a gente tem pessoas mais ali aplicando mais em LCI, né, que é a letra do crédito imobiliário, que também, até por enquanto, tem a isenção do imposto, ou vai buscar uma LCA e esse dinheiro é emprestado ali para o agronegócio. As pessoas podem buscar um CDB, que tem imposto de renda, mas ainda assim rende mais que a poupança, tem a mesma segurança e a mesma liquidez. Então, as pessoas foram percebendo que aquela rentabilidade não estava boa e buscando outra alternativa. Só que isso encarece também o crédito imobiliário. Então, existe um dilema, né? Como é que a gente vai fazer para fomentar esse sistema habitacional? Como é que a gente vai emprestar dinheiro para ele, mas sem captar muito caro? Porque, historicamente, o Brasil tem uma taxa de juros alta. A gente mantém patamares altos de Selic. E aí o Galípolo vem com uma outra frase que aí eu discordo em partes e eu vou ler para vocês aqui e a gente comenta na sequência. Se você vai captar a mercado, as taxas vão ser mais sensíveis à política monetária. O que assistimos hoje é uma sensibilidade baixa dos fornecedores de crédito imobiliário. Por quê? Porque a sensibilidade é a taxa de juros de longo prazo e não a Selic, e porque existe a poupança também, que não tem muita rentabilidade. Então, é disso que ele está falando aqui. Se você conseguir aumentar essa sensibilidade, você vai aumentar a potência da política monetária do ponto de vista estrutural. Então, o que ele está falando aqui fica meio complexo, mas eu vou tentar traduzir para vocês aqui. Quando você aumenta, né, então você começa a captar por investimentos que tenham mais sensibilidade à Selic, então se a Selic sobe, vamos pensar que a rentabilidade da LCI também sobe. Se a Selic sobe, a rentabilidade de outro instrumento de renda fixa também sobe. Vai acompanhando a Selic ali se eles tiverem a rentabilidade feita desse jeito. Então, se você capta, o banco capta dinheiro por esse instrumento que tem sensibilidade à Selic, em tese a Selic teria mais força de controlar, a política monetária teria mais força de controlar a economia, vamos pensar assim. Eu discordo em partes aqui, porque eu acho que você tem, né, essa taxa de juros de longo prazo que acaba ditando bastante também o ritmo dos créditos imobiliários e também fica um pouco perigoso, principalmente num país que a gente tem uma taxa de juros histórica um pouco mais alta, deixar tão sensível a taxa de juros dos créditos imobiliários, por exemplo, porque aí ele vai ficar mais inacessível. Já não é acessível para todo mundo, não é todo mundo que tem dinheiro para dar de entrada, não é todo mundo que consegue bancar uma parcela, por mais que a gente tenha programas como Minha Casa Minha Vida, que acabam subsidiando ali um pouco os juros e tudo mais, não é todo mundo que tem o dinheiro ali e acaba facilitando, inclusive, a entrada, não é todo mundo que consegue o crédito, não é todo mundo que tem acesso a crédito no Brasil por conta de vários fatores que podem, inclusive, ser a inadimplência, que podem definir que aquele perfil não tem ali, não é um bom tomador de crédito. Então, a gente já tem uma série de dificuldades de acesso. O crédito aqui no Brasil já não é barato, de forma geral. E aí você vai dificultar ainda mais o acesso das pessoas, porque deixar sensível à política monetária, por mais que ele está falando que ela vai ficar mais eficiente aqui, e em tese poderia até baixar a Selic porque vai ter melhor controle, eu duvido muito que isso aconteça e que aconteça tão cedo. Então, deixar o crédito imobiliário com essa sensibilidade, em tese, também encareceria lá no fim o crédito imobiliário e deixaria ele ainda mais acessível. Só que do jeito que está também, vira Robin Hood às avessas mesmo. Você capta ali, principalmente das pessoas de baixa renda, para emprestar isso depois, lá no final, o banco ganhar
e ter uma taxa de juros mais barata para quem for financiar, que normalmente não é a pessoa que botou o dinheiro na poupança. Então, você tem essa distorção hoje, mas deixar sensível a juros eu também acho um pouco complicado num Brasil que tem Selic alta por bastante tempo, né? Se a gente pegar a média histórica da Selic, ela é mais alta do que baixa. Então, deixar os juros do financiamento imobiliário, que né, a gente está falando de financiamento de casa, é um imóvel para a pessoa morar, deixar isso caro também é um pouco complicado. Por isso que eu falei que eu discordava em partes aí do Gabriel Galípolo nisso. Normalmente eu discordo totalmente. Dessa vez, eu discordei em partes. Vou ler alguns comentários aqui de vocês que mandaram no grupo. Então, assim, eu vou pegar de surpresa, vai ser react em tempo real aqui, porque eu não sei. Minha poupança tá murcha, disse o Nelo. O Alexson falou que poupança velha é que faz comida boa. E o Fábio Brito falou que fundo de poupança foi um belo combo. Então, a nossa quinta série da audiência parece que está ativa aqui, né? O Mundim falou, amor de poupança quando bate balança. Vocês foram muito criativos aqui, tão melhor que eu aqui, que não tive maturidade. O Dante falou poupança diminuindo. Foi o Ozempic? Não foi o Ozempic, poderia ter sido também, né? Mas aí a pessoa fica com um popô murcho e um cabeção, será? Não sei. Não sei quais são os efeitos do Ozempic, mas dizem que deixa a cabeça maior. Não, acho que não deixa a cabeça maior, né? A pessoa emagrece e fica com a estrutura talvez menor, assim, mas... Enfim, não sei qual que é da cabeça, eu só sei que eu já ouvi falar disso. Liz Longo disse, não sou de me exibir, mas tem um poupanção. Em queda constante, mas sempre robusta, a poupança da Liz Longo aqui. Não é da Liz Longo, é da Rita Lima, que estava respondendo a Liz Longo, a Rita exibindo a poupança no chat. Então aqui, né, a nossa audiência reagiu de forma bem... cômica aqui, bem humorada a poupança, porque é o único jeito da gente reagir a isso mesmo, mas o assunto, ele é sério e é triste, né? Mas a gente não consegue, porque a nossa quinta série, ela não deixa. Eu ia falar de comércio, mas eu vou deixar para segunda-feira, vou deixar no mistério, aí na segunda a gente já fala do comércio e do IGPDI, mas eu já aviso para vocês, tá? O comércio caiu de novo, e está perdendo fôlego junto com os serviços. E sabe o que é o resultado, ou o que é o reflexo, né? O que está deixando isso? Isso é reflexo do quê? É justamente das garras da Selic alta que a gente não consegue se livrar. Então, a gente tem uma Selic altíssima, imagina deixar isso como referência de crédito de longo prazo. É um perigo. Agora eu vou convidar vocês para a nossa aula, a aula que vai acontecer no dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 horas, uma aula inaugural, uma aula magna da nossa pós-graduação, do novo curso de pós-graduação que vem cheio de novidades para quem acompanha o ICL nas redes, para quem acompanha o Edu nas redes. Alguns spoilers já estão sendo dados, porque o Edu está lá em Milão justamente falando, né, e fazendo aí os acordos e fechando, né, essa parceria com a pós, com a Universidade de Milão para essa pós, justamente que é a teoria crítica da sociedade. Então, uma pós que vem cheia de novidades e eu tenho certeza que vocês não vão querer ficar de fora, porque a gente já falou bastante de poupança e o rolê foi bem apelativo, falou até do pacotão do GSEC que eu fiquei sabendo. Eu não vou falar do pacotão de ninguém aqui, porque eu já falo do pacote do Haddad, já falo da poupança do Galípolo, chega, né? Mas no rolê vocês têm mais detalhes aí de outros pacotes aqui do ICL. Não quer ficar de fora dessa pós ou quer conhecer um pouco mais do programa, o que vem de novidade, o que vem, né, de vanguarda por aí? iclmercado.com.br ou aponta a câmera aqui para o QR Code que você se inscreve no dia 27. Você é lembrado e ganha acesso também à aula inaugural, porque é uma aula gratuita para todo mundo que se inscrever. Então, para não ficar de fora, iclmercado.com.br e aí vocês vão ficar por dentro e saber tintim por tintim de tudo que vai vir por aí de novidade. Vou agora entregar para os nossos vizinhos de cima, porque rolê bom é rolê de sexta, hoje com Roberta Garcia e Guga Noblar, que já estão a postos para receber vocês. Então vão sextar em mais do que excelente companhia e eu volto na segunda-feira para a gente falar o que mexe com o bolso, com a bolsa, com as nossas vidas e com a nossa poupança. Um beijão e até lá, pessoal! A emancipação exige mais do que redistribuir renda.
É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 8 da noite. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.